Fale mais. Bom, Hum. vamos lá. Eu sou psicóloga também, já sou formada um pouquinho, já faz 3 décadas, né? Um pouquinho mais de 3 décadas, bastante. Eu estava vendo aqui que quando eu me formei, a psicologia estava saindo da adolescência aqui no Brasil, né? Estava completando 20 anos a psicologia no Brasil. E, na verdade, assim, de lá para cá, muita coisa mudou, né? A gente sabe que muita coisa mudou, a forma de trabalhar, as especializações na faculdade. Então, eu acabei me formando, depois dali eu acabei fazendo, eu não sei nem te dizer quantos cursos eu fiz, né? De pós-graduação, especialização. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar e a gente tem que se atualizar, não tem jeito, né? Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Então, assim, outra coisa que foi novidade para a gente é o atendimento online, né? Que durante um bom tempo eu trabalhei com atendimento presencial. E nesse momento agora eu estou trabalhando com atendimento online, que é uma coisa assim que lá no ano 2000, há 20 anos atrás, eu tentei essa questão do atendimento online. E Hum. eu fui barrada, né, pelo nosso conselho, porque era impossível, era impessoal, me Legal. chamaram a atenção, eu tive que parar. Mas eu já tinha essa visão lá atrás, né? De quando logo que veio a internet, tudo de começar a trabalhar. Cheguei a fazer alguns atendimentos, porém, como o CRP, o nosso CRP é uma coisa bem delicada, né? A gente tem uma série de restrições, então a gente tem que, para trabalhar, tem até que respeitar lá o nosso código de ética. E para minha surpresa, né, 2020 acabou, já tinha algumas pessoas trabalhando online antes de tudo isso, mas para mim, assim, como eu estava numa outra área, eu estava trabalhando como psicólogo hospitalar, eu retomei, eu retomei o atendimento clínico e retomei online. Então, estou aqui trabalhando com os distúrbios de ansiedade, com depressão e uma série de outras coisas, né? É isso. Maravilha. E a psicologia foi então a sua primeira opção, assim, foi tranquilo escolher? Como é que foi isso? Foi nada, nada. Eu tava lembrando aqui, a minha história foi muito engraçada, porque eu queria fazer uma faculdade na área de saúde, mas eu era jovem ainda, com 18 anos, eu não sabia muito bem o que eu queria. Então eu pensei na música, eu pensei na medicina. A medicina, na verdade, era uma expectativa do meu pai, né? Aí eu falei assim, quer saber? Naquela época, quando eu fiz vestibular em 1982, era muito difícil entrar na faculdade, né? USP era uma coisa de louco, né? A FUVEST. E as faculdades particulares também, as vagas eram restritas. Então, quando você passava numa faculdade particular, era a maior festa. Aí eu pensei comigo, eu não vou conseguir entrar em curso nenhum, né? Tinha feito ensino médio, não tinha sido um grande ensino médio. Eu falei assim, mas eu vou prestar vestibular para passar por essa experiência. Fiz o vestibular na FUVEST, não consegui entrar na época, mas eu passei numa faculdade particular. E aí eu tinha feito inscrição para nutrição. Olha que louco. Eu falei medicina, fisioterapia, música e eu prestei para nutrição, né? Eu queria estar na área da saúde. Da nutrição, tinha algumas vagas, eu, tipo, tinha 36, 33 vagas, eu fui a 36ª. Então, eu tinha que esperar 3 pessoas desistir para eu conseguir. Aí, na hora que eu fui fazer a matrícula lá, fui lá ver essa questão que a gente via pessoalmente, e o meu pai me convenceu a fazer psicologia porque tinha vaga sobrando. A moça falou para mim, se você quiser fazer psicologia ou engenharia, que eram os cursos que tinha vaga, né? Aí eu falei assim, não, nem psicologia, nem pensar psicologia, não quero. E vinha vindo embora. Quando a gente estava no carro, meu pai falou assim, Elaine, pensa bem. Psicologia, depois que você está na faculdade, você tenta transferir por um outro curso, fisioterapia, medicina, o que você quiser. Eu falei, pelo menos eu não vou ficar pagando cursinho e vou ficar parada. Vamos lá então. Fiz a matrícula para psicologia. Mas a minha intenção era ficar 2, 3 meses e trocar de curso. Mas aí eu fui mordida pelo bichinho da psicologia, né? Com uma semana de aula eu estava encantada, com 2 eu estava apaixonada, com 3 eu falei pro meu pai, é isso, eu quero fazer isso. E fui estudar, aí
troquei de faculdade porque eu estudava o dia inteiro, eu precisava trabalhar, né? E fui cair na psicologia, me formei, né? E aí, como todo recém-formado, né, o desespero, né? Eu queria porque na minha época a gente se formava em 3 áreas. A gente tinha no terceiro ano a gente era formado em licenciatura, quarto ano bacharelado e quinto ano a psicologia clínica que dava oportunidade para atender. E eu descobri que eu queria aquilo, né? Psicologia clínica. E aí eu fui para psicologia clínica, me formei, fiz cursos, estudei, porque a gente sai completamente despreparado, né? E aí eu falei, não, eu preciso, eu vou começar a atender, mas já vou procurar cursos. E aí também não sabia o que fazer, porque na verdade a gente descobre a nossa necessidade a partir do momento que você se identifica, né? Porque o psicólogo, na minha época, a gente se formava em psicologia e éramos especialistas de qualquer área. Hoje não. Hoje isso está dividido, a pessoa fala, não, eu quero fazer oncologia, eu quero fazer psicologia, eu quero fazer psicologia clínica e vai. Na minha época era geralzão, você se formava em psicologia e soltava. Então, com essa brincadeira, eu acabei passando por 3 áreas de atuação, né? Só que a clínica era o meu xodó. Então, desde que eu me formei, eu comecei a atender em 87 e estou até hoje. Dei uma parada aí de 5 anos, 6 anos, que eu acabei indo trabalhar no hospital, e aí não dava, era muito pesado o hospital, a clínica, né? Mas nesse tempo todo eu consegui passar por uma experiência dentro da psicologia escolar, né, na área da educação, me especializei na área escolar, foi um trabalho maravilhoso, eu trabalhei num colégio por 12 anos, e assim, eu amei trabalhar como psicóloga escolar. Depois eu tive uma experiência logo, quando eu estava fazendo a faculdade, eu tive uma oportunidade na área organizacional. Então eu trabalhei como selecionadora de pessoal, treinamento, cargos e salário, eu fiz o RH, consegui trabalhar lá. Então, tive mais uma experiência. Mas, e eu só faltava psicologia hospitalar, até que em 2015 me surgiu um convite para trabalhar num hospital, né, de São Paulo, e eu fui como chefe do setor e fiquei lá até 2019, que eu pedi para sair, trabalhei durante 5 anos, foi um trabalho maravilhoso, morro de saudade porque eu adoro psicologia hospitalar, mas eu decidi que eu precisava parar e eu dei uma sorte, porque eu parei em novembro, janeiro, fevereiro começa a pandemia, né? E aí eu resolvi mudar de vida total. Hoje eu sou de São Paulo, mas estou morando há 2 anos em Minas, na cidade de Uberlândia, porque eu estava buscando qualidade de vida. E aí eu retomei aqui o meu atendimento em psicologia. Essa é a minha história, assim, bem muito louco, né? Mas psicologia nunca foi minha primeira opção. Olha, muito legal. Eu me identifico muito, porque para mim também não foi. Para mim, psicologia era coisa de maluco, coisa de gente com muito problema. Pensava Primeira, a mesma coisa. primeira opção foi arquitetura, por causa da minha mãe. Eu, de vez em quando eu questiono essa questão da medicina por causa do meu pai também. Seu médico, ele é médico de O meu formação? pai não. Meu pai Não. não, não. Meu pai, ele era médico. E aí, e realmente, assim, saúde sempre foi uma coisa que também me interessou. Mas, assim, para mim era meio um hobby. Era uma, sei lá, eu gostava da aula de ciência, gostava de conversar com meu pai, mas eu não pensava também que seria a minha questão. Aí, eu também adoro música. Engraçado isso. Você falou que prestou para nutrição. Ano passado, na pandemia, eu comecei a fazer o curso de nutrição. Olha aí. Que Olha doido, aí. É bem parecido, é muito louco. Muito louco isso. dúvida com relação à área clínica, assim. Eu já quis sim fazer, porque eu tenho a especialização em orientação profissional, eu já pensei em escolas dessa forma autônoma também, indo um dia na escola e fazendo aquela orientação profissional, mas foi algo que ainda que acabou não surgindo. Eu tenho de extensão de orientação lá na EM, e dou aula de pós em psicologia, mas enfim, ainda tem muitos. Mas então,
as maiores dificuldades assim nessa trajetória? Quais foram os seus maiores desafios que você considera os anos todos de experiência? Maravilhoso, maravilhoso. Na verdade, assim, né? O meu maior desafio era fazer a faculdade de psicologia, da qual havia me encantado, mas naquela época que eu me formei, era muito difícil, né? Você manter um consultório, você fazer um atendimento e viver de psicologia. Era assim raro você encontrar uma psicóloga e falar vivo da psicologia. E eu, desde que comecei a estudar, eu falava para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã, que minha irmã também é psicóloga, também se formou em psicologia, e eu falava assim, meu, eu acho o maior desperdício eu me formar, fazer 5 anos, o investimento que a gente faz, o dinheiro que a gente gasta, né? A fascinação do curso de psicologia é simplesmente para eu trabalhar com uma outra coisa. Eu falei, eu não posso, é muito tempo desperdiçado no sentido assim, é muito conhecimento para guardar só comigo, entendeu? E aí, o meu desafio era viver da psicologia, né? Só que para viver da psicologia, logo que eu me formei, eu sempre atendi, mas eu tinha em paralelo um trabalho. Então eu trabalhei de telefonista na antiga Telesp, eu trabalhei no banco, como numa seguradora de um banco grande, né? Então, para ter o dinheiro para poder custear a psicologia, né? De todas as formas. Um livro que eu queira, um curso que eu queira fazer. Então, sempre foi assim, não foi nada fácil, né? Principalmente a gente, assim, naquela época, que era tudo mais difícil. Meu pai que me ajudava a pagar, né? Ele pagou a faculdade para mim durante 2 anos. No terceiro eu decidi trabalhar. Eu falei, não, mesmo que eu ganhar um pouquinho, eu vou ajudar ele para ficar muito pesado, né? E eu ouvi de muita gente falar assim, o que você quer ver de psicologia? Você vai passar fome. Psicologia? Que curso é esse? Você tinha que fazer engenharia, direito. Aí eu falei assim, não, eu vou provar para todo mundo que dá para sobreviver de psicologia, né? E a clínica era uma certeza. Mas eu falei, eu quero conhecer todas as outras áreas. E apareceram pessoas no meu caminho que me deram oportunidade e eu pude experimentar e me definir. Que hoje, assim, eu amo a psicologia hospitalar, eu gosto amo a psicologia clínica e gosto muito da área da educação. Entendeu? E eu tive a oportunidade de trabalhar nessas 3 áreas e hoje eu falo assim, desde que eu me formei, né, eu vivo da psicologia. Então, assim, tudo que eu conquistei na minha vida até hoje foi por conta da psicologia. Então, isso, assim, para mim é muito gratificante, né? E o pessoal até fala para mim assim, quando a gente escuta você falar, dá até vontade de fazer o curso. Eu falei, não, há uma super identificação, eu gosto muito do que eu faço, e eu estou aposentada, eu não precisaria nem estar trabalhando mais, né? Mas eu não consigo. Eu falei assim, se você me perguntar, Elaine, quais são os cursos que você fez? Eu não sei falar, todos. Eu fiz muitos cursos. Fiz, como eu te falei lá no início, fiz pós-graduação, fiz um monte de coisa e todo ano, esse ano aqui eu já fiz 4 cursos. Né? E vou começar um agora de psicologia positiva, uma pós-graduação online. Né? E eu já fiz, eu sou pós-graduada, especialização em psicologia hospitalar, em gestão escolar, então eu gosto de estudar, então cada hora eu invento, a minha meta era, quando eu me formei, pelo menos um curso por ano, né? Mas eu já fiz um monte de curso. Teve em 2018, por exemplo, eu cheguei a fazer 5 cursos em 2018, né? Mas porque eu gosto e eu quero conhecer outras áreas e não só de psicologia, na parte holística também eu já fiz bastante coisa. E é isso, eu gosto, eu sou curiosa. Maravilha. Olha, me identifico muito com você. Que Igualzinho. bom, que bom. Assim, um monte de cursos na área holística também gosto. Tem também a questão de fazer, tá sempre buscando alguma mentoria, alguma supervisão também, às vezes até diferente. As minhas amigas outro dia até estranharam, porque na época da faculdade eu era TCC. Mas eu já outras supervisões, fiz em psicossomática, em gestalt, agora eu estou em psicanálise, né? E várias terapias também, Eu psicoterapia, fiz também. abordagens, porque isso só enriquece, né? Outras formas de Sim,
faces aí, né? Muito Sim, bom. sim. Maravilha. Eu falo que tudo que for para ajudar na área da saúde é importante. Eu fui fazer, eu fiz curso, o último curso que eu fiz lá em São Paulo foi sobre constelação familiar. Uhum, Que as pessoas começaram a me procurar e falar de constelação e eu não sabia do que se tratava, eu não entendia. Eu falei, não, peraí, para eu até dar uma opinião sobre a coisa, eu quero conhecer. E fui fazer com uma psicóloga, né? Constelação, Theta Healing, cromoterapia, que é muito tempo atrás, florais, fiz muito tempo atrás. Então, assim, é importante a gente agregar conhecimento, porque também nos traz para a clínica técnicas diferentes, né? Para você atuar com a demanda que vem, que a gente nunca sabe qual é, né? Eu falo que cada paciente novo é uma história e cada história tem a sua demanda e nem sempre aquilo que aparece você já experimentou, então você tem que buscar, né? uhum, E eu gosto muito de fazer isso. uhum. Eu também gosto, assim, essa coisa às vezes do CRP dar uma embarreirada, né? Ter aquelas questões de é científico ou não é. Ir para um barzinho com os amigos, ou, né, ir para casa dos amigos, ir para o shopping também não é científico, mas faz bem, né? Estar com a família, estar. Sim, é Então, isso aí. olha, então realmente esse é um grande desafio de muitos psicólogos, viver da psicologia e da área clínica, principalmente porque uma coisa é você estar dentro de uma empresa, seja uma escola, né, dentro de uma instituição, outra coisa é você ali, enfim, como que você vai se divulgar, criar a clientela. Eu nem imagino como que era, você falou na década de 80, né? Caramba, como é que era para se divulgar? Revista, jornal, como é que é isso? Né? Olha, quando eu me formei, eu tinha uma professora que eu gostava muito, ela me deu muitas dicas. Inclusive, eu fiz um curso de psicanálise e eu não me identificava para trabalhar. O meu jeito de ser não me identificava com a psicanálise. E aí eu descobri a Gestalt terapia, né? E me apaixonei pela Gestalt terapia e hoje eu atuo na abordagem transpessoal, que é uma união, né, de todas essas abordagens, e eu super me identifico com a transpessoal. Mas naquela época, a nossa divulgação é jornal, revista. Então eu fazia uns acordos com o pessoal de jornal, aqueles jornais de bairro, né? Ah, se eu escrevo um artigo para você e você divulga meu consultório, não sei o quê, mas o principal era o boca a boca. Uma pessoa vinha, gostava do teu trabalho, indicava para outra, mas isso demorou assim para mim, para ter um retorno mesmo, acho que mais ou menos uns 5, 6 anos. Quando passou essa fase, aí já a psicologia foi mudando também, muito mais gente procurando o curso, tudo. Aí deslanchou. Eu tive assim uma época que eu tinha na semana 30 pacientes na semana, né? Então Uhum. eu atendia um povo carente também que não podia pagar, pagava um valor simbólico só para falar que está pagando, porque senão a pessoa também não dá importância, né? E eu fazia várias formas de tratamento lá com o pessoal. E aí eu fui divulgando o meu trabalho, né? Mas eu não sei precisar para você assim quando foi que começou. Teve aquele momento que eu olhava na agenda e falava, meu Deus do céu, o que é isso, né? Uhum. E hoje eu já não faço mais isso, hoje eu vou menos, porque a gente vai ficando mais velha também. Você precisa ir mais devagar, né? Porque senão, quando você é nova, você tem energia, você fica 10 horas trabalhando, mas depois a gente já não tem mais Uhum. esse pique, né? Mas era assim, a divulgação era muito difícil. Eu tava hoje fazendo uma pesquisa aqui, eu até dei risada, porque aí eu voltei lá para aquela época, eu falei, meu Deus, eu não tinha computador, a gente não tinha celular, não tinha Google. Então eu lembro que uma vez eu fui fazer um artigo e eu tinha um assunto lá que eu queria desenvolver, eu tive que ir na biblioteca pessoalmente marcar horário e se desloca até a biblioteca para fazer pesquisa para poder escrever um artigo, né? Era muito difícil. O máximo que a gente tinha era a máquina de datilografia, né? Que hoje já não tem mais também. Mas assim, não foi fácil, não foi fácil. Mas
eu fui acompanhando, sabe? Logo depois disso foi vindo o computador. O meu primeiro computador, pra você ter uma ideia, se não me engano, ele chamava XP, era um que tinha uma tela toda verde, parecia televisão, só ligava o DOS, o sistema era o DOS. Olha que coisa mais antiga, né? E eu consegui montar como se fosse um programa mesmo, em que eu fazia cruzamento, o nome dos pacientes, já a agenda, prontuário dele, a agenda naquela época, né? E eu consegui, eu paguei isso, ficou caro, tal, eu fiz e eu já fazia as coisas por aquele computador. Agora, hoje é muito mais simples, qualquer coisa você fala no Google, o Google te passa as informações e tá tudo certo, né? Mas é Verdade. muito legal. Caramba, que coisa! Você estava muito à frente do seu tempo, porque vou te falar, eu comecei a fazer prontuário digital há pouco tempo. Era sempre no papel. Sim. Eu prefiro papel ainda, tá? Eu gosto. Eu gosto muito de trabalhar no computador, mas eu prefiro o papel, porque fica ali, você tem um, né? Computador é um problema, né? Você põe no HD, põe no pendrive, não sei onde, perde tudo, é enrolado. Mas eu uso muito. Hoje estou diferente. Hoje eu já estou na internet, né? Essa coisa do Instagram também, né? Eu lembro que quando fizeram o Instagram, não tinha a menor ideia de como funcionava isso. A sorte é que tenho duas filhas, né? E elas foram me ensinando, né? E aí eu fui mexendo com essa ferramenta, isso foi ajudando bastante, né? Mas era muito difícil na época, não tinha nada disso, era mais o boca a boca mesmo. Por exemplo, ansiedade, né? A gente está falando, ia falar do tema ansiedade hoje. A ansiedade, assim, começou a aparecer no meu consultório, parece que a gente atrai, né? Eu não tinha muitos casos de depressão, suicídio, aparecia só ansiedade. E Hum. aí, de tanto aparecer casos de ansiedade, eu trabalhar com ansiedade, eu falei, eu não sei mais onde fazer, porque por onde procurar, porque quando a gente estudava pela psicanálise, Freud chegava na ansiedade generalizada só, né? Uhum. Aí começou a aparecer muito paciente com os mesmos sintomas, né? Porque aí um já indicava para o outro. Porque eu tive isso, eu fui lá naquela psicóloga, ela me ajudou. Então, eram todos os sintomas do síndrome do pânico, né? E eu chegava estudando lá a ansiedade generalizada, eu falei, mas tem alguma coisa além disso, tem alguma coisa errada. Eu preciso aprender, ver como é que é para eu ajudar essas pessoas, né? E aí foi quando eu me deparei com o primeiro livro de síndrome do pânico, um médico, psiquiatra falando, e aí eu me dediquei pra caramba, fui estudar isso, e hoje, assim, a maioria dos meus casos são transtornos de ansiedade e pânico, né? Mas foi assim, pesquisa em biblioteca, pesquisa com livro, comprava livro, eu tinha um monte de livro que eu comprava um monte de coisa, e cada demanda que vinha a gente ia estudando, é assim que ia para trabalhar com essa questão da ansiedade, né? Porque esse distúrbio de ansiedade hoje está muito maior e as pessoas hoje têm uma maior preocupação em relação a isso. É complicado porque a pessoa parece que se sente sozinha, né? Quando ela está com sintomas de ansiedade. Ninguém entende, né? E eu lembro que do pânico os pacientes falavam para mim assim: estão falando que eu estou ficando louca, que isso é da minha cabeça, que eu tenho que mudar meu pensamento, mas como é que eu faço isso, né? E quando percebia que eu entendia o que a pessoa estava falando e que eu entendia aqueles sintomas e eu até falava outros sintomas que a pessoa não tinha falado, a pessoa se sentia acolhida, né? Sentia acolhida e começava a responder ao tratamento, né? Então tudo isso assim teve um chão, né? Mas graças a Deus hoje é bem tranquilo. Oh, muito legal. Gente, porque o tema da live de hoje é trabalhar como psicólogo e terapeuta. Assim, Uhum. eu vou falar, Elane, que assim, eu particularmente tive que vencer muitas ansiedades aí ao longo da trajetória, né? Tanto pessoal quanto profissional. A minha primeira, assim, maior ansiedade, assim, que na minha visão foi um teste de paciência, né? Eu acho que a ansiedade ela tem muito aí a ensinar a respeito da paciência, né? Sim. Foi o tempo que eu precisei aí para entre a formação, né, terminar a graduação e pegar o registro para poder trabalhar. Meu Deus, eram umas férias muito longas de 3 meses. Eu falava, gente, para que né, esse tempo todo sem trabalhar, sem botar tudo aí a serviço?
Mas, aliás, só uma observação. A gente chegou a falar de computador, a gente falou do atendimento online, assim, essa questão também do atendimento online, esse preconceito ao meu ver, é um preconceito, né? Que tinha aí Sim, porque, assim, a gente sabe que Freud, ele atendia por cartas, né? Na época dele. isso, Por verdade. atender online, né? Se as possibilidades são muito maiores. Desde a década de 80 lá, o coaching quando surgiu, era por telefone, por exemplo, só a psicologia que ficou aí para trás, né? Depois de, né? Enfim, Sim, só uma observação a respeito disso. Mas muito legal também saber que você foi fazendo várias outras atividades profissionais também, porque sim, muitos psicólogos realmente buscam várias outras opções, mas para viver da clínica. Então, assim, eu considero que quem tem o foco da clínica, mas que está fazendo outras coisas para poder, né, continuar buscando esse sonho, né, ou esse objetivo, né, trazer esse sonho para a realidade, considero também que está focado ali na atividade. Né? Uma coisa é você sim. fazer outra coisa e deixar para trás, outra coisa é você fazer para você poder se permitir, para poder se divulgar, porque às vezes precisa investir mesmo dinheiro, né, para se promover. Uhum. Bom, uma E maravilha, como a gente investe, né? é E como verdade. a gente gasta dinheiro, porque tudo isso precisa realmente do investimento financeiro. E, infelizmente, nem todo mundo dá esse devido valor, né? É muito difícil essa parte. É, eu vou te falar que assim, isso do valor, né, do preço, isso também do valor cobrado, isso é um motivo de muita ansiedade dos profissionais, né? Essa hora de Sim. preço, ai meu Deus do céu, uma hora eu vou ter que falar o preço e o que que a pessoa vai achar, será que tá caro, será que não tá, como é que... Enfim, eu precisei me trabalhar muito nessa questão de crenças aí financeiras, de questões de técnicas de venda para poder, assim, não ter ansiedade nesse momento. Estou aqui oferecendo Uhum. trabalho e se a pessoa não quiser, tá tudo bem, né? Enfim, tem para todo mundo. Bom, hoje eu também sou muito grata porque eu vivo também de psicologia. Inclusive passou por aqui uma antiga professora minha, engraçado. Elaine, você deve ter Legal. no teu Instagram um monte de gente que já me deu aula, enfim, deve ter um monte de gente lá. Com Enfim. certeza. E aí, assim, a gente ia entrar, vamos entrar nesse assunto então da ansiedade aí, Vamos. trabalhando a ansiedade como psicólogo e terapeuta. Como é que você trabalha isso, Elaine? Assim, como é que esse assunto, então, pelo visto, surgiu no teu consultório como uma demanda, e aí você foi estudando e foi vendo cada vez mais indicação, Uhum. então você foi se tornando referência. Exato. É, Bom, na verdade, a ansiedade é. O que a gente percebe por trás de todo o paciente ansioso, de todo tipo de ansiedade que a gente tem, ela está sempre ligada, na verdade, com insegurança e com medo de exposição, seja lá a exposição que for, né? Então, a gente percebe o seguinte: a gente vive num mundo onde existe muita expectativa em cima da gente. Então, a gente vem muitas cobranças e a gente aceita essas cobranças. E a gente tenta ser perfeito porque o outro espere. Então, quando o paciente chega com essa questão da ansiedade, eu sempre trabalho para a pessoa verificar assim, qual é a importância dela para ela, né? Qual é o eixo dela, qual que é o limite dela, se ela se respeita. Aconteceu um fato bem interessante essa semana aí nas Olimpíadas, que foi o caso da Simone Biles, né? Que é uma ginasta sensacional, todo mundo assistindo a Olimpíada, a parte da ginástica, esperando ela, e ela fracassou lá no momento, errou um exercício,
e foi, o pessoal começa a criticar. Então, assim, a pressão foi tão grande, só que as pessoas esquecem que passamos por uma pandemia, onde eles deixaram de treinar, onde perderam o patrocínio, não no caso dela, que é dos Estados Unidos, né? Lá eles têm um patrocínio melhor do que aqui no Brasil. Mas que o fato de ter ficado afastada de treinos causou uma insegurança nela. E quando ela estava lá, ela estava tentando suprir não a expectativa dela, mas as dos outros. E aí deu um tchutchu lá na cabeça dela, ela falou, eu não quero mais. Tanto que ela vai, parece que ela topou participar das provas em grupo, em equipe. As individual ela desistiu, né? E aí o que a gente percebe aí? Que é justamente, ela mesmo fala, é momento de saber dar um passo para trás. Né? Eu não tenho que estar preocupada com o que os outros estão pensando, eu tenho que preocupar na minha saúde mental. Eu não estou bem para participar disso agora. Né? E a gente percebe que um paciente ansioso, ele traz isso, muita cobrança, você começa a investigar de onde que veio a ansiedade, é de suprir a expectativa do outro, é de não fazer o que eu gosto, né? É de fazer as coisas para os outros, de não saber dizer não, no momento que tem que dizer não. Então, eu percebo muito isso, e agora com essa questão da pandemia, isso ficou muito maior, né? Porque a pandemia é algo que a gente não tinha controle sobre ela. A pessoa ansiosa, ela quer ter o controle de tudo, para Uhum. não decepcionar ninguém. E isso não existe, né, Aline? É difícil. Como é que a gente vai controlar o outro, controlar uma situação? Não dá, né? Então, eu sempre procuro centrar a pessoa, trazer ela para ela, né? Até outro dia eu fiz uma postagem e as pessoas comentaram lá, depois me perguntaram aqui pelo WhatsApp, né, que a frase era a seguinte: quando foi a última vez que você fez uma coisa para você pela primeira vez? Aí as pessoas iam falar assim, nossa, né? Eu não lembro quando eu fiz uma coisa para mim pela primeira vez. Uhum. Né? Então isso é muito interessante, de você parar e falar, caramba, o que eu estou fazendo para mim? Uhum. Né? Ou problemas mesmo, você que trabalha com orientação vocacional, profissional, a gente vê também, né? Isso que aconteceu comigo, de achar que queria fazer medicina, porque era um sonho do meu pai e eu queria agradar o meu pai, né? E ainda bem que eu acordei antes, porque ele me orientou. Ele falou, não, você não tem que fazer medicina, você tem que fazer o que você quer fazer. Né? E a gente percebe muito atrás dos jovens essa expectativa de querer fazer algo que o pai e a mãe desejam. Eu trabalhei num colégio em São Paulo, colégio da Polícia Militar. Não é formação militar, é um colégio particular, mas que tem a maioria dos pais são militares, tal. E a gente percebia isso nos alunos, sabe? Que você falava assim para os alunos, 90% dos alunos respondiam, eu quero ser militar. Ah, por que você quer ser militar? Porque meu pai é militar, minha mãe é militar. E a pessoa achava que queria ser também. Uhum. Alguns se deram hiper bem, outros se deram mal, porque falou assim, bom, dentro da carreira militar, foi lá e fez medicina e atua como médico dentro da área militar, atua como psicólogo dentro da área militar. Mas assim, é muito assim da gente querer suprir a expectativa do outro. Eu acho que quando a gente cai a nossa ficha, que a gente percebe que eu não tenho que agradar todo mundo, eu tenho que conviver, respeitar as pessoas, mas eu tenho que me respeitar primeiro, a ansiedade baixa. Né? Eu acho que é por aí. É, eu estava vendo um curso na internet esses dias que estava falando, foi bem interessante, que falou de um conceito tribal, por exemplo. Às vezes, algumas tribos são assim, né? A gente nasce, a gente tem já aquele trabalho para nossa família, né? E aí Sim. a família tem lá o seu trabalho dentro daquela pequena comunidade, mas a gente não está mais nesse. É descontrole total, né? A gente não Sim, sim. aquilo porque tem um líder da tribo que falou que você precisa porque é o que está faltando, ou porque é da tua família. Você tem. Na época que eu fazia orientação profissional, na época que eu comecei, né? Assim, que eu tive que comprar alguns materiais, eu comprei uma revista que tinha mais, né, a lista e o detalhamento de mais de 270 opções de cursos
só de graduação, tecnólogo, assim. Isso sem contar com a quantidade de ocupações que as pessoas podem ter, né? Só que você falou que você já você foi, além dos trabalhos, além da psicologia, né? Mas hospitalar, clínica, escolar, enfim, tem tanta coisa para se fazer, as pessoas Tem, verdade. perdidas e assim, o tempo está passando, elas querem ter alguma escolha, né? E aí, né? Mas realmente muito interessante isso, porque você trouxe essa questão das inseguranças, né? Realmente da ansiedade, o medo da exposição, das cobranças, das expectativas. Enfim, eu estou aqui colando com a minha colinha, né? E aí essa busca pela perfeição e do controle, né? E aí o caminho que você propõe, assim, quando a gente fala, assim, como psicólogo e terapeuta, eu vi aqui que tem vários psis aqui assistindo a gente também, e também Legal. fazer meio que essa psicoeducação, né, para mesmo leigos que estiverem aqui nos ouvindo, saberem como que se trabalha, qual é a busca aí, né? Quando a gente vive a ansiedade, o que a gente pode buscar? Você chegou a falar aí do autocentramento, né? Da pessoa se tornar referente Uhum. de vida, o que eu espero, o que eu gosto, o que eu quero fazer por mim, para mim. É a minha vida, né? Não é a vida dos outros. É, se respeitar nesse sentido também, né? De ouvir Sim. voz e fazer, né? Que mais? Que você trabalha? Esse medo Eu, você trabalha com a exposição, com medo do que? Eu não ouvi, cortou. o medo da exposição. Você trabalha com a exposição? Você está falando assim, como o TCC mesmo, de você levar a pessoa? Não, eu não trabalho assim. O que eu faço é o seguinte: eu faço a pessoa conectar com ela mesma. Então eu trabalho. A melhor forma que eu arranjei aqui de fazer a pessoa se autoconectar é com exercícios de escrita. Eu gosto muito de. Eu sempre coloco o paciente, quando você tiver numa situação que você percebe que aconteceu uma coisa que te levou a um esgotamento que você não está sabendo lidar, escreve tudo. Escreve o que você está sentindo. Escreve tudo o que você está sentindo. Depois que você terminou de escrever, você fecha e guarda. 2, 3 dias depois eu quero que você leia. E quando você lê, imagina que você está conversando com uma pessoa e que não é você aquilo. E o que você falaria para aquela pessoa naquele momento? Né? E é muito legal porque eles fazem esses exercícios e falam que começam a surgir, né? Aparece a resolução daquele problema, né? Aí eu falo, até brinco, eu falo, por isso que nós psicólogos falamos que a solução dos seus problemas está em você, porque a gente tem a solução de tudo, a gente só não para pensar, a gente não se conecta. Então eu ensino muito exercício de relaxamento, eu ensino muito exercício de respiração, e é muito interessante, o exercício de respiração, por exemplo, é uma coisa assim que é mágica, né? A pessoa está tendo uma crise de ansiedade. Você fala para ela, calma, olha para mim, respira. Ou senão, se ela começa a mentalizar. Eu sempre brinco, eu falo respiração da flor e da vela. Quando eu cheiro uma flor, suave. Quando eu sopro a vela, eu... Né? Então, eu trabalhei um tempo no hospital e eu cuidava de alguns setores lá e eu atendia muito gestante. Então era muito engraçado, toda vez que chegava uma gestante, a maioria fica ansiosa porque vai ter o bebê ou porque tá perto de perder o bebê, então me chamava, Elaine, vem cá que eu tô com uma mãe daquele jeito lá que você já conhece. E às vezes era muito engraçado, eu tive mãe que eu atendi e que eu falava, olha aqui nos meus olhos, ó, e eu diminuo eu falo muito rápido tal, mas nesse momento eu passo a falar devagar, eu falo, respira comigo. Aí um dia uma mãe virou para mim e falou assim, credo, você é bruxa. Eu tava me sentindo hiper mal, o que é isso, né? Eu falei, não é nada, você só parou, né? Quando eu disse para você, não se preocupe, isso é uma crise de ansiedade, vai passar, você tem como controlar isso? Você confiou em mim, eu te passei as confianças e você conseguiu sozinha
Foi com a sua respiração. Você não gastou dinheiro, não precisou comprar nada, foi a sua respiração. É um recurso que você tem, né? Então, assim, é muito interessante. E mesmo no consultório, né? Ou quando eu estou atendendo aqui online, acontece muito isso. A pessoa tá... Aí eu começo a falar devagar. Quando eu vejo a pessoa tá falando como eu, tá respirando, eu falo, calma, vamos respirar. É fazer a pessoa entrar em contato com ela. E aí depois as orientações, né? Porque a gente percebe que hoje as pessoas estão muito preocupadas em ter uma vida profissional bacana, em ter o poder, e ter dinheiro, e esquece do principal, né? Por isso que eu acho que na pandemia aumentou muitos casos de ansiedade, depressão. Por quê? Muita gente começou a trabalhar home office. Né? Então, quando eu estava no meu trabalho, eu levantava, cada meia hora, uma hora ia tomar um cafezinho, falava oi para alguém no corredor, passava na mesa de um e conversava. Na pandemia, o que aconteceu? A pessoa começou a ficar em casa no computador, e aí quem tem filho, mãe, ô pai, eu não sei o quê. Ou seja, a pessoa começou a viver algo que ela não estava habituada, e o pior, se pergunta para a pessoa assim, quantas vezes você levanta para dar uma caminhada entre cozinha, sala? Não levanto, porque é toda hora que me chamam. Quantas vezes você para comer? Ah, não, eu não como, eu engulo. Às vezes eu como atendendo o cliente. Então a gente tem, sabe, as pessoas têm que ter essa noção que a gente tem que parar. Parar um momento, tem momento de trabalhar, momento para dormir, momento para ver TV, sabe? E essa coisa de celular também, né? As pessoas, eu falo que a internet ela é muito rica pra gente, mas tem gente que se perde, fica horas e horas mexendo em rede social e as coisas acontecem e depois ela fala, eu não sei por que eu tô agitada, eu não sei por que eu não durmo, eu não sei porque não consegue ficar atento assim. Só fica atento no que está acontecendo na rede social, né? Então, é um conjunto de coisas. Eu gosto de usar técnicas onde a pessoa ela experimenta e sente de imediato. Porque tem isso, né, Aline? Você atende, você sabe como é. Uhum. Se a pessoa vem procurar a gente, eu falo que o principal é o acolhimento que a gente dá. A pessoa precisa perceber que a gente está interessado no problema dela e que nós estamos atentos. Eu estou com ela. Aquele momento que eu estou atendendo, eu estou com ela. Quando ela sente isso, a confiança já começa a ser despertada, né? A pessoa começa a confiar em você, se sente importante para você e começa a falar. E quando a gente começa a colocar as nossas coisas para fora, o que acontece? Dá um alívio, né? Às vezes você já deve ter vivenciado isso. Eu tenho casos assim que o paciente chega, 50 minutos. Aí fala na próxima sessão, e eu não falo nada. Aí chega na próxima sessão, a pessoa fala, nossa, foi tão boa aquela sessão, você me ajudou tanto. Às vezes ele só precisa de alguém para ouvir, né? E aí quando você, até para concluir o que eu comecei falando, quando você recebe um paciente, você está desligado do paciente por algum motivo, ou você está pensando na técnica que você vai usar, o que acontece? Você se desconecta com ele. Quando você se desconecta com ele, já era. Quando ele percebe que você tem técnicas que ajudam, que você está entendendo o que ele está falando, ele vai voltar, ele vai seguir o tratamento e tudo que você falar, ele vai entender como uma melhora para ele, ele vai começar a fazer, né? Então eu acho que o básico é isso, é o acolhimento e para despertar essa confiança. É verdade. Vou ler aqui um pouquinho dos comentários, Elaine, Tá. e depois eu faço esse sumário do que você falou, que está bem interessante. Só para quem chegou depois. Bom, tivemos coraçõezinhos aqui. A Bruna Pinheiro está aqui desde o início da live. Maravilha. A Fátima, graças a Deus. Estou lendo lá desde o inicinho. Boa noite a todos. Bom. Eu não sei quem é aqui, o JC. Falou disposição show. Você falou que você já tá mais velha, não tem aquela energia, mas disposição show. O povo tá aqui, eu tô achando também. Não, eu tenho. Eu falei assim que eu não tenho. Não é que eu não tenho disposição. Eu não consigo mais hoje atender muitos pacientes durante um dia ou durante uma semana, porque a gente vai mais. Não tem necessidade também. Eu prefiro ir devagar. Eu não quero deixar de atender, mas eu sou hiper entusiasmada, sabe? Isso eu sou. É ótimo. Percebeu bem aí?
Sim. A Aline falou, Elaine é uma psicóloga admirável. JC, o meio científico sempre querendo controlar tudo, a gente estava falando disso. A Fátima, Sim. Elaine através de um jornal que veio enrolada numa dúzia de banana. Foi a melhor. Ah, foi! Foi uma paciente minha, foi muito legal isso. A evolução acontece tão naturalmente que a gente quase nem percebe, a Bruna falou. JC falou psicóloga ninja. Deixa eu ver. Psicólogo que? Ninja? Ah, essa foi boa. Descansar é fundamental, respirar. Esse vício de olhar no celular o tempo inteiro tem a ver com ansiedade, né? Aliás, Sim, é a ansiedade, né? é. Tem a ver com ansiedade, sim. É um comportamento. Fala aí, Elaine, você que é convidada, eu quero te ouvir. Depois eu falo. Eu acho que a internet, essa questão de celular, porque assim, quando a gente fala em pensar nas nossas coisas, olhar pra gente, eu digo que as pessoas têm um medo de olhar pra dentro de si e falar assim, devo ter um monstro dentro de mim, eu tenho medo que isso saia. Aí eu brinco com o paciente, eu falo, o monstro é esse que está aqui agora. O que está dentro de você é o mais puro, você guardou, né? Às vezes tomou muita porrada da vida ou de relacionamento e começa a se fechar no seu mundo, né? E o celular, a coisa da internet é uma forma que você tem de não ficar olhando para si e ficar olhando e julgando os outros, né? É muito mais fácil a gente julgar os outros do que a gente olhar para os nossos problemas. E isso acaba causando ansiedade, porque também tem aquele outro lado falso da internet, né? Tem bastante, inclusive, vídeos no YouTube sobre isso, que a pessoa tá lá morrendo de depressão. Aí ela pega o celular, faz uma selfie e tá rindo. Ou senão ela tira uma foto não sei onde e fica aquele objeto de desejo, né? A internet favorece uma questão de um poder que nem sempre é real. Né? Olha que lindo, olha que maravilhoso, essa pessoa ganha bem, essa pessoa não sei o quê. E não é nada disso, né? Então é uma forma que as pessoas encontraram de não precisar olhar para si, porque hoje com essa questão das expectativas dos outros, o que acontece? As pessoas se frustram muito fácil, né? Quem não está habituado a ouvir não, eu falo com o povo da minha geração assim, a gente ouvia muito não, né? A gente ouvia muito não. Muito. Muito difícil as coisas, né? Então, a gente, assim, se levava um tombo, eu lembro que eu era criança, nossa, né? A gente, naquela época, não tinha nem muito rua asfaltada, era tudo terra tal. A gente brincava, às vezes, eu cheguei a cair uma vez, que a rua era descida, eu fui cair de bicicleta, eu fui ralando toda. Eu cheguei em casa toda estourada, mas assim, a gente engoliu o choro. Porque assim, você foi brincar lá, você quis brincar, agora arca com isso. Quem te ensinou que você tinha que pedalar na bicicleta na descida, com o terreno todo instável, né? E aí a gente nem chorava, aí a gente fala, opa, né? Se alguém viesse na escola e brigar com a gente, por exemplo, ou falar, por exemplo, bullying hoje, né? Ah, você é gordinha, ou você não sei o que, a gente já ia pra cima e resolvia ali, nem levava pra casa, né? Ia pra cima, não tô falando briga de se bater, nada disso, mas você já ia resolver, o que que é, qual é o teu problema, não, vamos conversar, né? E hoje, as crianças, os adolescentes não sabem muito lidar com frustração. Eles não têm culpa, né? Na verdade, a culpa é dos próprios pais que, assim, meu filho vai ter tudo que eu não tive. Começa o erro aí, né? E aí isso acaba gerando ansiedade, frustração, expectativa de ser o melhor, eu tenho que ser bom. Nossa, eu tinha criança no colégio que eram nossos melhores alunos, né? Uma vez chegou uma chorando, a diretora levou para mim e falou, Elaine, conversa com ela, ver o que está acontecendo. A menina estava em prantos, tinha apanhado porque ela tirou em matemática 8,5. Ela é menina de tirar 10, né? Então a gente percebe assim que a incoerência das coisas, né? Uhum. Essa criança, se não for trabalhado isso, se não foi trabalhado, cresce como um adulto achando que tem sempre que fazer a vontade dos outros, tem que ser o melhor. E nós não somos os melhores em nada, né? É o que eu falo, mesmo dentro da psicologia. Eu tenho casos assim, às vezes a pessoa me procura com uma demanda, eu não tenho receio nenhum de falar para a pessoa, eu não vou te atender, vou te indicar uma amiga, porque
é difícil para mim esse assunto, Sim. né? Então, eu, por exemplo, não gosto de atender dependente químico. Não Uhum. tenho nenhum problema com dependente químico. É que o meu trabalho naquele momento não vai ajudar aquela pessoa. Eu vou indicar para uma colega que trabalha só com dependente químico. E eu não tenho problema em falar que eu não quero trabalhar. Entendeu? Então, acho que isso é assim, tentar, eu tento passar isso muito para os pacientes. Você tem que ir até onde dá para você ir. Você não tem que ir onde os outros querem que você vá. Uhum. Porque cada um é cada um, né? Um consegue mais, 2 passos para frente, outro consegue só ir meio, outro consegue um. E é assim que a gente tem que lidar com essas questões, né? É Então é verdade, dessa forma mais ou menos que eu trabalho, que eu faço aqui. sim. Ah, muito legal, porque trabalha não só a comunicação da pessoa com ela mesma, né? Que você falou da ferramenta, por exemplo, da escrita. Achei bem legal. O intervalo que você falou é o quê? 2 dias ou um dia? Como é que é? 2 horas? Para depois. Do que eu não entendi? Cortou. Aquela ferramenta que você falou, escreve o que te angustia, o que está te deixando ansioso, e depois quanto tempo que a pessoa precisa olhar para ver? Eu falo, então, cada um faz no seu ritmo. Eu costumo falar assim, quando aquilo passar para você, que você desabafou ali e escreveu, porque quando você começa a escrever, você já tira aquele peso. Quando você começa a falar de um problema, você também tira um peso. Então eu falo, escreve e fecha. Num outro momento, 2 dias, 3 dias, uma semana, você vai lá, na hora que você tiver vontade, lê lá o que você escreveu, que você estiver fora daquele problema já. Fala, deixa eu ler o que eu escrevi, o que eu estava sentindo, né? E vê se você consegue dar um conselho para aquela pessoa. O que você consegue falar para ela? Porque aí eles trazem isso para mim. Eles falam assim, nossa, Elaine, nem parecia realmente que fui eu que escrevi, né? E na hora que eu estava lendo, eu consegui dar a solução daquela coisa que na hora que eu estava vivendo eu não conseguia. Falei, então, isso é muito interessante, né? Sonhos também, né? Porque é muito legal quando você trabalha algum conteúdo com o paciente, naquela semana ele tem sonhos, e eu falo assim, por mais esdrúxulo que seja o sonho, nada combinou com nada, escreva e me traga. Porque são mensagens do seu inconsciente. Eu gosto muito de trabalhar com a simbologia, né? Então, tudo dentro da terapia, que isso assim são as técnicas de transpessoal, a gente usa tudo, né? Tudo é importante. Se for importante para o paciente, é importante para mim também. É interessante. Isso dos sonhos, assim, eu tive certa vez num grupo de estudos aí que eu estava, que era bem psicanálise, assim. Dizia que era uma colcha de retalhos, que muitas vezes não tinha muito sentido, mas que realmente é possível trabalhar da própria pessoa dar o seu sentido, né? Se fizer sentido Sim, sim. nenhum, às vezes fala de um desejo, às vezes fala de um medo, às vezes não fala de nada, né? Enfim, às vezes. Exatamente. Porque tudo, na verdade, é seu, é conteúdo seu. Eu fiz uma especialização, acho que foi em 1990, nos anos 90, sobre regressão de memória. Porque eu não acreditava em regressão de memória. Aí eu fui fazer um curso, porque eu queria ver. Para entrar nesse curso, que foi um curso de 3 anos, eu passei por uma bateria de teste, fiz prova, fiz entrevista, né? Entrei. Era uma turma pequena, entrei. Aí fiz o curso, eu fiz 3 anos desse curso. E uma coisa que eu questionava sempre, né, nas aulas, era assim, pô, a pessoa regrediu, ela fez lá, a gente conseguiu, a pessoa fez regressão. Aí ela me diz que ela está vivenciando que ela era, sei lá, morava num castelo, era uma rainha, papapá, e as perguntas que inclusive os pacientes fazem. Isso é verdade? Será que isso é verdade? Como que você prova que é verdade? Para mim não interessa se é verdade, se é mentira, se ela criou, se ela inventou, o conteúdo é dela. A gente vai trabalhar com aquele conteúdo que Uhum, apareceu. Né? uhum, Então, é bem legal isso. Por quê? Porque se apareceu aquela situação, lógico que teve regressão, assim, por exemplo, de regressão de vida intrauterina, que o paciente vai, tem a mãe viva ainda e pode descobrir as coisas. Eu mesmo passei por regressão que eu tive que passar, e eu, assim, teve coisas que eu nem sabia, que minha mãe me contou, que eu fui conversar com a minha mãe falou assim, nossa, como é que você soube disso? Né? E eu vivi na regressão, né? Então, o que não dá para a gente ter certeza, não importa,
né? Se você viveu isso ou se não viveu, importa que é um conteúdo seu. É a mesma coisa de você trabalhou com Gestalt, né? Você trabalha Gestalt, você sabe, a visualização criativa. A gente coloca o paciente em estado de relaxamento e fala, imagina isso, imagina aquilo. Se você tiver 10 pessoas junto, você fazer uma brincadeira dessa, cada um vai ver nas mesmas orientações suas coisas diferentes. Verdade. Porque nós somos diferentes, temos experiências diferentes, né? Vida diferente. Então, é o que eu falo, o que importa, eu falo para meus pacientes assim, não deixe de fazer terapia ou não deixe de me falar nada porque você acha bobo. Não tem o que é bobo. Tudo é importante. Se para você é uma coisinha assim, tá desse tamanho, eu vou ver desse tamanho também. E a gente vai trabalhar sobre isso. Entendeu? Maravilha. Ótimo. A Amanda falou assim, quando a ansiedade chega ao ponto de ter dores no peito, tipo um aperto, o que seria, ou enfim, como tratar? Na verdade, a ansiedade, né? A gente sabe que os sintomas da ansiedade, eu conheço bastante gente que chegou. Eu tive uma senhora que fez terapia comigo, ela só veio fazer terapia porque ela passou por isso. Ela deu entrada no hospital como um infarto, e não era uma crise de pânico. São os mesmos sintomas, né? E aí, as pessoas, dor no peito, por exemplo, é uma coisa muito comum. Né? Se você eu falo assim, nunca descartar a parte médica, mas se você foi no médico, você fez o exame elétrico, você fez tudo, o médico fala, olha, não tem nada que justifique, você não está inventando, não é invenção da pessoa, ela está sentindo, graças a Deus não é nada físico, então vamos tratar o emocional, né? Porque realmente causa sintomas no nosso corpo físico, tipo falta de ar. Nossa, o que teve de gente agora na pandemia com falta de ar? Né? Cria os sintomas tudo na cabeça e começa a sentir aquilo, né? Alguma necessidade você tem de fazer isso, que a gente, na terapia, que a gente vai descobrir o que é que está acontecendo, né? Mas é possível sim ter dor no peito e dores fortes, com falta de ar, inclusive. Sim, maravilha. Você falou então, para lidar com a ansiedade ou para trabalhar com a ansiedade como psicólogo e terapeuta, é importante trabalhar técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, trabalhar a conexão da pessoa com ela mesma, né? Sim, sim. De se permitir perceber assim quais são esses conteúdos internos que você falou do sonho, da escrita, até da fala, né? Como você falou, de você às vezes o cliente está super acelerado e você falar mais devagar para a pessoa ir se percebendo, né? Realmente Sim, sim. falando. Tem mais alguma dica, Elaine, assim, que você queira trazer para psicólogos, terapeutas, ou mesmo para as pessoas que queiram aprender aqui mais sobre ansiedade, o que fazer, ou enfim, como lidar, mais alguma outra questão? Fazer terapia já está bastante. Fazer terapia, tirar um tempo para si. Uma coisa que eu sempre pergunto para os pacientes na primeira consulta que tem ansiedade, eu falo assim: que é que você faz para você? As respostas mais comuns. Eu costumo, final de semana, ir para o shopping, eu saio com meus filhos, com meu marido. Eu falei, não, então eu vou reformular a pergunta. O que é que você faz para você que lhe dá prazer? Não, assim, sozinha eu não tenho tempo de fazer nada, não dá. Né? Então, é isso. A gente tem que ter um hobby. Hobby fica chique, assim, né? As pessoas acham que hobby está muito distante, porque é muito chique. Não. Faça alguma coisa que você gosta. Leia um livro embaixo de uma árvore. Senta numa praça, né? Vai tomar um sorvete. Coisas simples. Não precisa de altas coisas. Pode fazer, por exemplo, tem gente que gosta de fazer atividade física na academia, vai fazer academia. Eu gosto muito, por exemplo, de água. Eu sou apaixonada por água. Então, piscina, para mim, é o meu relax total. Tem piscina, eu tô dentro, eu gosto, né? Então, assim, tem gente que não gosta, que gosta de puxar peso, vai tocar um instrumento. Você sabe que eu tinha uma diretora no colégio que ela aposentou, ela estava com 70 e poucos anos, mas assim, hiper jovem, uma pessoa jovem. Você não fala nunca a idade que ela tinha. A última vez que eu encontrei com ela, faz pouco tempo, inclusive, eu falei para ela, e aí, como é que você tá? O que tá fazendo da vida? Ela, Elaine, você acredita que eu tô aprendendo a tocar violão? Foi aprender a tocar violão, né? Então, assim,
As pessoas falam, mas o que é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer aquilo que você gosta. Não adianta eu falar, vai nadar, vai não sei o quê, porque se você não gosta de água, vai dar ruim. Se você não gosta de dançar, vai dar ruim. Então você tem que fazer algo que você gosta e tirar um momento, uma hora a cada 2 semanas, né? 2 semanas não, 2 vezes por semana você fazer algo para você. Né? Por quê? Porque quando a gente faz algo pra gente, a gente carrega a nossa energia. Eu sempre dou exemplo que a nossa vida é como se fosse um celular. Você pode ter o melhor celular do mundo, o celular que faz tudo sozinho, né? Veio lá do Japão, o último modelo. Se ele chegar em casa, você usar, vai acabar a bateria. Se você não colocar na tomada, ele não vai funcionar. Tudo aquilo não vai prestar. Por quê? Porque ele não tem energia. Né? E na vida é assim, um carro sem combustível não anda, ou sem eletricidade, que agora a gente tem carro elétrico, né? Então, assim, ninguém é independente. Nós somos dependentes das coisas, somos dependentes das pessoas, mas a gente tem que ter as coisas no devido lugar. Tudo que é demais dá efeito contrário para a vida da gente, né? Então, façam alguma coisa para vocês. Eu tenho certeza que muita gente que está aqui agora deve estar ouvindo isso. Ouvindo isso não, está ouvindo, claro. Deve estar pensando nisso. Pô, o que eu estou fazendo para mim? Né? Então, assim, o que você faz para você que você gosta? Se te deu prazer, legal. É a sua carga que você precisa para enfrentar as outras coisas. Que a vida não é fácil mesmo, né? E a gente precisa estar bem. Isso aí. É isso. JC falou aqui, faço o que for, mas meu momento filme antes de dormir é uma das coisas que não fico sem. Maravilha. Dependendo do filme, né? Realmente pode ser relaxante, mas se não for relaxante, mesmo assim distrai e a distração também é Sim. aliada. O único problema é que a televisão, né, é complicado, né? A televisão pode favorecer a insônia, né? Eu também gosto, viu? Eu gosto muito de assistir filme antes de dormir. E assim, eu durmo hiper bem, depende se eu tô vendo algo assim que é legal, que eu gosto, né? Eu gosto muito de séries de hospital, sabe? Pronto-socorro, recebendo lá. Eu adoro, adoro. O pessoal fala, mas você é doida, mas isso aí deixa a gente. Eu falei, não, eu vou dormir leve. Eu gosto de assistir, de ver os médicos cuidando, de ver o que eles estão passando. Eu curto. Aí eu durmo